Alô, galerinha do canal Bionline, professor Marcos André, tudo bem? Hoje a nossa aula de revisão vai trabalhar um dos conteúdos mais importantes da prova do Enem, especialmente porque ele trabalha uma das áreas do conhecimento interessantíssimas, eu particularmente gosto muito, que é a citologia. Então a citologia nada mais é do que o estudo da célula. E a célula é classificada como a menor unidade funcional de um ser vivo. Tudo bem? Então existem dois padrões de organização celular: as células procarióticas e as células eucarióticas. E qual é a diferença entre elas? Acompanhe. A célula procariótica é uma célula mais simples e você vai observar que esta célula apresenta o material genético espalhado pelo citoplasma. E essa característica do material genético é consequência da ausência da membrana nuclear, também chamada de carioteca. Portanto, você pode afirmar que a célula procariótica, encontrada nas bactérias, nas cianobactérias, nas rickétsias, micoplasmas, as arque, que outrora eram chamados de arquebactérias, não apresentam carioteca e o material genético fica disperso pelo citoplasma, formando o que nós chamamos de nucleóide. Nucleóide. O que essa célula tem como organela citoplasmática? O ribossomo. E qual é a função do ribossomo? Sintetizar proteína. Então essas células, mesmo sendo extremamente simples, são capazes de produzir proteínas. As eucarióticas, por sua vez, como as encontradas nos animais, nos vegetais, nos fungos, nos protozoários, são células que apresentam a carioteca, que apresentam esse envoltório nuclear, essa membrana nuclear, que vai compartimentalizar, separar o núcleo do conteúdo citoplasmático. Neste caso específico, além desse compartimento nuclear separado do citoplasmático, nós vamos observar uma diversidade de organelas. Nas procarióticas, só observamos os ribossomos, que são organelas não membranosas formadas por RNA ribossômico associadas a proteínas. Nas eucarióticas, além dessas organelas não membranosas, nós vamos encontrar também organelas membranosas que desempenharão as mais diversas funções para uma célula. É neste tipo celular, nas eucarióticas, que nós vamos nos concentrar na aula de hoje. Turma, quando nós analisamos esse padrão de organização celular, nós vamos observar algumas organelas fundamentais. Dentre elas, destaca-se o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela que pode ser subdividida em dois tipos básicos: o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso é aquela organela que é formada por uma rede de tubos cilíndricos, nas quais não há poros e, consequentemente, não há ligação dos ribossomos. Essa organela ela é interessantíssima, porque uma das funções dela é pura e simplesmente produzir lipídios. E dentre os lipídios produzidos, destacam-se hormônios, aqueles hormônios derivados do colesterol, e por isso chamados de hormônios esteroides: estrógeno, progesterona, testosterona, aldosterona, cortisol. Todos esses hormônios que são derivados do colesterol são produzidos no retículo endoplasmático liso das suas células. Tudo bem? Além disso, essa organela é responsável pela desintoxicação, a transformação de compostos tóxicos em substâncias inócuas. Dentre as substâncias que são metabolizadas, destacam-se algumas drogas. O álcool, por exemplo, é metabolizado a nível de retículo endoplasmático liso. Então, se você ingere com frequência determinado tipo de droga que é metabolizada nessa organela, com o passar do tempo, esta organela se desenvolverá e a tendência é que você desenvolva uma resistência a esse tipo de droga. Turma, então a gente pode falar que uma célula submetida a um tratamento de droga, bem como também que está constantemente produzindo hormônios esteroides, apresenta uma abundância de retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, por outro lado, já é formado por uma rede de túbulos achatados
com poros nos quais se alojam os ribossomos. E é justamente em função da presença dos ribossomos que dá esse aspecto granuloso, rugoso, que nós atribuímos a principal função dessa organela. O retículo endoplasmático rugoso, portanto, é responsável por sintetizar proteínas. Mas você sabe que assim no canal BioOnline, que está nos acompanhando durante essa jornada, que o ribossomo, ele produz proteína estando ligado ao retículo endoplasmático rugoso ou não. E uma pergunta que surge, qual é a diferença dessas proteínas? Qual é a diferença das proteínas produzidas nos ribossomos livres no citoplasma e nos ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso? Você vai aprender agora. Me acompanha. As proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, elas na verdade têm sinais interessantíssimos que direcionam essas proteínas e, sobretudo, são proteínas que atuarão fora da célula, então elas serão exportadas para o ambiente extracelular, secretadas. São proteínas que farão parte do lisossomo, que é uma organela que participa do processo da digestão intracelular. Ou então, são proteínas da membrana plasmática. Não esqueçam, e tem aula de estrutura de membrana no nosso canal, não esqueçam que a membrana plasmática é formada por lipídios e proteínas. E essas proteínas da membrana são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Bem, me acompanha aqui comigo, ó. Se eu digo que o retículo endoplasmático rugoso é responsável por sintetizar proteína, significa dizer que as células responsáveis por produzir proteínas para exportação, proteínas que serão secretadas, apresentarão abundância de retículo endoplasmático rugoso. Agora tem um detalhezinho. O retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, produzem e transportam. E transportarão proteína, caso seja rugoso, e lipídio, se for o retículo liso, para o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, formados por vesículas achatadas, conhecidas muitas vezes como dictiossomos, lamelas achatadas, como muitos autores costumam falar, tem três funções básicas. Anota aí, pessoal. Pode anotar. Armazena, modifica e secreta. De tal maneira que se eu falo que uma célula é especializada na secreção, ela tem que ter muito retículo endoplasmático e muito complexo de Golgi. Opa, vamos lá, vamos relacionar. Se eu digo que uma célula é especializada na secreção de proteínas, ela vai ter muito retículo endoplasmático rugoso e muito complexo golgiense. Se eu digo que é uma célula especializada na secreção de hormônios esteroides, ela vai ter muito retículo endoplasmático liso e muito complexo de Golgi. Então, a partir do complexo de Golgi, surgem vesículas de secreção que vão aderir à membrana plasmática, liberando o seu conteúdo para o ambiente extracelular. Agora, além da formação dessas vesículas de secreção e do processo de armazenamento, de modificação e de secreção celular, o complexo golgiense ele é fundamental também para o espermatozoide. Por quê? Porque durante a espermiogênese, que é a formação dos espermatozoides a partir das espermátides, o complexo de Golgi dessas células vai formar uma vesícula chamada de acrossoma. E o que tem dentro do acrossoma? Enzimas que facilitarão o processo de fecundação. Quando o espermatozoide fica próximo de um ovócito, para romper as barreiras até chegar à membrana do gameta feminino, ele tem uma reação chamada de reação acrossômica. E essa reação acrossômica ela é caracterizada pela liberação de enzimas presentes no acrossomo. E de onde vem o acrossomo? Do complexo de Golgi. Mas não é só importante para o espermatozoide, não. O complexo golgiense é fundamental para a célula vegetal. Na célula vegetal, o complexo de Golgi, durante a citocinese, forma o fragmoplasto. E esse fragmoplasto originará a lamela média. E a partir dela, forma-se a parede celular. Portanto, ele é fundamental para o processo de citocinese da célula vegetal. Olha a quantidade de funções que o complexo golgiense ele executa. Então vamos fechar aqui por enquanto? Me acompanha, por favor. Retículo endoplasmático liso, síntese e transporte.
Complexos de Golgi armazena, modifica e secreta. Mas além dessas funções, o complexo ou sistema golgiense vai produzir organelas na forma de vesículas chamadas de lisossomos. Os lisossomos têm uma função fundamental para a célula, que é participar do processo de digestão intracelular. O lisossomo, ele tem 3 atividades interessantes. Fecha comigo aqui a ideia, pessoal. Vamos lá. A primeira é digerir aquilo que a célula obteve do ambiente externo. Tudo aquilo que a célula captura do meio externo nós chamamos de heterofagia. Se for uma partícula sólida, é fagocitose. Se for líquido, é pinocitose. Tanto a fagocitose como a pinocitose formará uma vesícula denominada de fagossomo e pinossomo, respectivamente. O lisossomo vai se unir ao fagossomo e pinossomo e forma-se então o vacúolo digestivo. O que é útil para a célula retorna para o citoplasma. O que não é, vai ficar dentro de um outro vacúolo, chamado de vacúolo residual ou corpo residual, que será eliminado para o ambiente extracelular a partir de um processo chamado de plasmocitose, de exocitose. Além disso, se uma organela não está funcionando adequadamente como a mitocôndria, ou até mesmo o núcleo durante o processo de diferenciação para a formação das hemácias, o lisossomo degrada essas organelas. Nesse processo de renovação de estruturas celulares ou diferenciação celular, chamamos de autofagia.